Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Luiz Costa. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Provérbios capítulo 19, versículo 14. 12 de junho é a data que este episódio está indo ao ar e é uma data conhecida no Brasil como Dia dos Namorados. Confesso que a escolha desse tema para hoje não foi proposital. Eu já estava preparando a mensagem e só depois notei a data que seria publicado. De fato, entendemos que é uma data comercial, mas por outro lado, acaba por ser uma data propícia para pensarmos na perspectiva bíblica sobre o casamento e especificamente sobre a dádiva, o presente que vem do Senhor em um cônjuge temente a Ele. Provérbios 19:14, o versículo que abriu essa mensagem, reconhece alguns fatos básicos. Salomão fala que você herda a sua casa, talvez algumas riquezas, dos seus pais. Mas a esposa sábia, a esposa prudente, essa vem de Deus. É um presente de Deus. A ênfase aqui é de mostrar que vem do Senhor. E algo muito parecido é dito em Provérbios 18:22. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. Deus foi bondoso contigo se te deu uma esposa. É isso que o provérbio está mostrando. Quando o homem encontra uma esposa, ele encontrou algo bom para a sua vida. E todos nós, enquanto olhamos, devemos perceber que é uma bênção vinda do próprio Deus. E o que está implícito nesses dois provérbios é que nós devemos tratar esse presente como algo verdadeiramente precioso. Infelizmente, o que nós vemos no mundo, na sociedade atual, é outra perspectiva. Muitos homens tratam o casamento como algo ruim, algo que atrapalha a sua vida, que impede o crescimento profissional, financeiro, talvez, que cria mais responsabilidades do que alegrias. Isso é totalmente diferente da perspectiva que Deus apresenta na Bíblia. Por outro lado, talvez essa perspectiva mundana seja baseada em partes no pecado de muitos. Como vimos no episódio do último domingo, a esposa goteira, o cônjuge briguento e murmurador, é insuportável. Salomão chegou a dizer: você vai preferir fugir para o deserto do que viver nessas condições. E isso tem feito com que muitos olhem para o casamento como algo terrível, difícil de ser aturado. Mas nós devemos nos livrar das perspectivas mundanas e olharmos como Deus olha. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós não devemos entrar no molde do mundo e das suas perspectivas terrenas, pecaminosas muitas vezes, mas renovarmos a nossa mente com aquilo que Deus ensina na sua palavra. Diante disso tudo que estamos meditando aqui, eu quero deixar pelo menos duas reflexões. A primeira delas: pense na responsabilidade que você tem no seu casamento. Se um casamento é ruim, a culpa não é de Deus e nem do casamento em si, como se fosse algo negativo, mas a culpa é dos envolvidos. Pessoas jogam fora o que Deus ensina e torna uma das experiências mais belas dessa vida em algo insuportável. Egoísmo, reclamações, impureza sexual, adultério, mentiras. O fato é que sem Deus direcionando o casamento, há pouca esperança de alegria nele. Talvez nem seja provável que o casamento dure, mas tudo isso aponta para a sua responsabilidade.
de fazer a coisa certa e honrar aquilo que Deus criou. Você deve cumprir o seu papel. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22, o apóstolo Paulo apresenta instruções belíssimas e absolutamente precisas sobre o papel de esposas e maridos. Paulo fala no 22 para as mulheres serem submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Ele diz: o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Esse é o papel da esposa. Mas ele também fala no versículo 25: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido deve amar a esposa da mesma maneira que Cristo amou o seu povo. E nós sabemos o que Jesus fez. Morreu na cruz pelos nossos pecados. Mais uma vez, cumpra a sua responsabilidade. E lembre-se do precioso presente que te foi dado e faça o melhor para valorizá-lo. E a segunda grande lição nisso. Quero pensar um pouco nas bênçãos do casamento. O casamento em si está no meio das maiores alegrias da vida. É a fonte das experiências talvez mais satisfatórias que seres humanos experimentam aqui. O nascimento de filhos, criação dos filhos. Talvez no futuro o nascimento e crescimento de netos. Até os acontecimentos mais simples da vida se tornando especiais quando partilhados com alguém amado. O cônjuge sábio, citado nos versículos de Provérbios que nós lemos, é uma bênção também. É fonte de encorajamento nas horas difíceis, fonte de bons conselhos, ajudará a servir ao Senhor, será confiável. Como Provérbios 31:12 fala da mulher virtuosa, que diz que ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Provérbios 12:4 nos diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. É uma fonte de orgulho e alegria. Reflete qualidades de integridade e bondade. Que bênção para a vida de um homem. Provérbios 31:10. Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Um verdadeiro presente que Deus te confiou na sua esposa. Maridos e esposas, cultivem as boas virtudes. Prudência, bondade, especialmente temor a Deus. São essas qualidades que vão criar um ambiente de confiança e amor duradouro no casamento. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.